8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. E Pinguim, o chopp mais famoso do Brasil. Choperia Pinguim no Grau Pinda, Dutra quilômetro 95. Opa, vamos falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo. Dia de semifinal da Copa, Carmo. Bom dia para você. Chegando a hora, né? Bom dia aí, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 22 da Band Vale. Desde 2005, hein? Estamos aqui e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço a um grande ouvinte nosso, fotógrafo oficial da Fórmula 1 no Brasil, Beto Palestrino de Guaratinguetá, nos ouve todas as manhãs, o que nos honra, hein, Nicolini? É isso, Beto. Issa é um grande nome da fotografia. O nosso querido Beto, aliás, meus sentimentos à família dele pela perda da irmã, né? Há poucos dias também era companheira de trabalho. Infelizmente domingo, nos né? deixou cedo demais. Isso, a família Issa, as nossas mais sentidas condolências em Guaratinguetá, uma família muito querida, sem dúvida alguma, e o Beto sempre com a gente. Um grande abraço a ele também. Carmo, França e Espanha. Uma equipe tomou só um gol na Copa, a outra tomou 2. Eu acho que isso diz muita coisa no futebol que a gente aprendeu a ver, que primeiro se arruma a casinha e depois se acerta lá na frente. É indiscutível que as duas equipes têm talentos que resolvem as partidas. A França tem 2 ou 3, a Espanha tem 1 ou 2, mas o primeiro dever de casa é fechar a casinha e não tomar gol. E isso os técnicos de França e Espanha fizeram muito bem até aqui. Acho que isso explica muito porque elas estão na semifinal, viu, Carmo? A França tomou um gol do Senegal, tomou um gol da Noruega, podia tomar 2, né? A Noruega perdeu um pênalti naquela ocasião. Já estava 4-1 para a França, a Noruega faz do gol, com o time todo resto. Bom, outra história. A França passou depois, nesta fase de eliminatória, Nicolini, 3-0 na Suécia, 1 no Paraguai, 2-0 no Marrocos. Tem uns que defendem assim, Nicolini, a melhor defesa é o ataque. Vamos atacar de qualquer maneira. Não, não é. Realmente, quando um time, principalmente pensando ou está em crise, o primeiro que você faz, fecha a casinha, 3 zagueiros, 3 volantes e desce para colocar 2 goleiros, colocaria, né? Como não dá, vamos fechar a primeira, não tomar gol. E a França tem um detalhe, ao contrário da Espanha do que eu vi na Copa aí, Nicolini, não tomou gol, a Espanha só tomou 1, mas a França tem um estilo muito mais ofensivo. A França não bola para trás, né? Que a gente vê no Brasil muito aí, o meia pega a bola, segundo volante, ontem ele vem, recebe e toca para trás, joga para trás, vamos arrumar. A França não, a bola sai da defesa, já cai no meio campo e vão embora para frente. Mas também eles têm aqui, eles têm uma rapaziada ali que sabe jogar bola, que, né, inferniza a vida dos adversários. Então, isso mostra a Espanha, Nicolini, desde que ganhou a primeira Eurocopa, 2008, depois foi campeã do mundo, 2010, depois campeão da Eurocopa de novo, 2012, 2 vezes com o Vicente Del Bosque, a primeira com outro técnico, um técnico mais novo lá, que seguia os passos de Guardiola. Fez o tic-tac aí que Guardiola consagrou no Barcelona e que foi para a seleção da Espanha. Muitas vezes um jogo chato, um jogo, né, ruim de ver, posse de bola, mas sem profundidade, sem agressividade. Eu vi, por exemplo, a França no primeiro tempo contra a Noruega, né, no último jogo, aliás, contra a Bélgica, a França tinha bola, mas não entrava na defesa da Bélgica. De repente sai um golaço da Bélgica lá, e a Bélgica larga na frente, e aí a Espanha tem que... Não, a Espanha fez o gol, a Bélgica empatou, teve que correr muito para fazer o segundo gol. Mas tem que ter mais posse de bola ofensiva, assim, para chegar realmente, para abrir o espaço adversário, não apenas para chegar no fim do jogo ter 60% de posse de bola, né? Que é o caso da Espanha, que joga
dominando a bola aí, ficando com a bola para poder ter mais facilidade para tentar fazer um segundo gol. Acontece, mas realmente são dois times que tomaram poucos gols, fizeram um bom número de gols, devemos acrescentar isso também, e a França com os seus goleadores, né, com Mbappé, com Dembélé. Quantos gols fez a França até agora? A França já fez 6, 10, 13, 14, 16 gols 16. no campeonato. 16 em 6 jogos, né? Quase que uma média de 3 por jogo. Tá bom demais. Não é? Então a gente vê aí duas equipes muito equilibradas, mas que tomam poucos gols em primeiro lugar, e a Espanha não fez tantos, fez apenas 10, 11. Meu querido Antônio. 11, né? 11, né? 10. Enfim, menos de 2 por partida, mais eficiente, né? Fez um jogo muito ruim na estreia, né? A equipe da Espanha começou muito mal o Mundial e depois foi se acertando. E agora a expectativa, Antônio Carlos, da Espanha recai sobre Lamine Yamal, que até agora não foi o cara decisivo em nenhum jogo, como o Mbappé já foi, como o jogador, o Kane da Inglaterra já foi, como o Messi da Argentina já foi, para falar dos 4 semifinalistas. Antônio Carlos, o Yamal ainda não decidiu sozinho de falar assim, esse jogo é meu. Como o Messi fez 3 num jogo, como o Kane fez 2 no outro jogo, como o Mbappé fez 2 em 2 jogos, e assim por o Bellingham chamou o jogo para ser seu, o Yamal ainda não. Será que é esse, Antônio Carlos? É um garoto ainda, 19 anos, os demais citados por você, todos eles já têm uma bagagem boa, né? O Messi nem se fala, o Messi pode ser avô do Yamal, né? Com a diferença de idade aí, então é um garoto... Aliás, ele fez 19 ontem. Ontem, garotíssimo. Dá para jogar a Copa de 2030, 34, 38, 42, né? Olha só o que o rapaz tem pela frente aí, né? E continuando nesse nível que esperamos continue, porque realmente é um jogador de muita qualidade, driblador, vai para cima. E talvez não é por isso, nem todo mundo é Pelé, né, Nicolinho? Que com 17 falou, dá a bola aqui para mim, mata no peito, dá 2 chapéus e faz o gol, né? Não é assim. Então, mas o Yamal tem sido o principal jogador, só que realmente eu concordo com você, ele não luziu assim na Copa do Mundo, ele não brilhou, não fez uma partida extraordinária, aquela que pega a bola, põe debaixo do braço, desde que o Bellingham fez contra a Noruega, deixa que eu resolvo aqui, tá apertado, golaço 2 gols e tal, como você citou, o Messi que fez 3 gols num jogo e tal, Mbappé nem se fala, então por aí vai. E quem tá resolvendo lá é o Merino, né? O volante meia que entrou em 2 jogos contra Portugal e contra a Bélgica, Patinho feio, nem titular foi lá para fazer os gols da Espanha. Então o pessoal está esperando, né? Está esperando um pouquinho mais do Yamal, você tem razão, ele não está assim, jogando essa bola toda, aquele atacante de nome complicado lá, o Arzabal, acho que é isso, parecia que ia arrebentar, mas também não jogou nada, o Dani Olmo, também não está, o Nico Williams, que só entrou na Copa agora no jogo contra a Bélgica, chegou machucado para a Copa, outro garoto lá também, outro jogador jovem, não sei se vai ter chance hoje. E aí, a Espanha usa muito toque de bola, porque sabe que tem no meio-campo o Ruiz e tem o Rodri que é esse maestro, joga de terno, né, espetacular, um jogador fantástico, eu sou fã dele já há muito tempo, e que arrebenta ali no meio-campo da seleção da Espanha, que usa muitos laterais, né, o Porro pela direita e o cabeludo do Cucureja lá pela esquerda, que ataca a todo momento, está sempre chegando. Me lembro o Sorin, nos bons tempos da Argentina e do Cruzeiro, né, chegando sempre na área lá e tal. Enfim, Nicolini, cada um com seu estilo, e agora é hora, né, de saber quem vai se dar melhor. Agora é bom lembrar, né, eu falo aqui da França, que para mim está melhor, mas a Espanha, Nicolini, ganhou os 2 últimos jogos que fez contra a França, jogos importantes. Que aconteceram entre as duas equipes, né? Esse ano mesmo teve um jogo que foi espetacular, foi 5-4 para a Espanha, pela UEFA da Champions, a Liga das Nações, né? Foi 5-4 semifinal, e a Espanha depois foi campeã, acho que foi campeã, ganhou da França 5-4, um jogo que ela abriu 4-0, 5-1, a França correu atrás, diminuiu, mas não conseguiu segurar. E pela Eurocopa, no ano, não foi esse ano esse jogo, não, foi ano passado, e pela Eurocopa em 2024, a Espanha eliminou a França na semifinal 2-1. A França que só jogou com a Espanha uma partida de Copa do Mundo, acho que foi 2006, foi empate 1-1, e
2010, por aí, e só um jogo que os dois se enfrentaram. Mas a Espanha tem se dado bem contra a França aí nos últimos jogos importantes e decisivos, semifinal, né? Já foi semifinal da UEFA lá, semifinal da Eurocopa e agora semifinal da Copa do Mundo. Será que fará o triplete a Espanha contra a França ou a França não vai deixar, né? Vamos aguardar, meu querido Antônio Carmo. A Espanha foi campeã em 2023 da Liga das Nações, derrotando a Croácia nos pênaltis, né? Em 2024 ganhou da Inglaterra por 2-1 na Euro, né? E tá voando a Espanha aí, e por isso que chega como uma das equipes favoritas ao título do Mundial, meu querido Antônio Carmo. Nossos universitários que nos ajudam aqui em áudio e vídeo, galera que tá no YouTube, obrigado pelo carinho. O Wellington fala assim, ó, o técnico da Espanha na Euro 2008 foi o velhão Luiz Aragonês. Ele mesmo, Antônio. Aragonês, né? E depois veio o Vicente Del Bosque, que o substituiu, bem lembrado, obrigado a ele, eu não lembrava o nome, porque todo mundo queria o Guardiola lá e tal, e o Luiz Aragonês seguiu o trabalho do Guardiola, e a Espanha, então, foi campeã pela primeira vez em 2008 da Eurocopa, né? Eu lembro que em 2012, a Eurocopa foi na Ucrânia, ela fez 4-0 na Itália na final. Já havia sido campeão do mundo em 2010, pela primeira e única vez, né? Chegou lá e foi campeão. Não. E quando ganhou da Holanda. Aquele time base do Barcelona, que eram quase todos espanhóis, não quis inventar, não fez questão nenhuma. Não, o time do Guardiola, vamos trazer 5 de lá. Do jeito que eles jogam lá, não vou jogar aqui. É isso. Não quis falar aqui no Brasil que os caras adoram. O cara é ponta esquerda na Europa, tá arrebentando. Chega no Brasil, vai jogar centralizado. Vai jogar de falso 9. Vai jogar flutuando no terceiro quarto do campo, Antônio Carlos. Ô, raça, viu? Por isso que o Brasil tá nessa draga. Agora tem um tal de atacar o espaço. Além de outras terminologias, né? Agora, ele atacou o espaço, quebrou as linhas, atacou o espaço, disparou o gatilho. Rapaz do céu, os caras inventam tanta coisa para modernizar o abaixo o futebol moderno. Aliás, ontem o Juventus divulgou tudo da nova Casa Juventina, que vai se chamar Arena Juventus, né? Então, lá vai ter tudo, viu, Nicolini? Vai ser palco para shows e tudo mais. Olha, saímos da Copa do Mundo para vir para a Arena Juventus. Abaixo futebol moderno. A Rua Javari não será mais a mesma, viu? Mas estão fazendo um estádio bonito lá para 15 mil pessoas, 12 mil pessoas, para poder o Juventus jogar com iluminação, hein? Tacando refletores lá para que fique bonito, então, a Arena Juventus. Abaixo o futebol moderno. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar essas novidades todas de perto. A Copa segue hoje, então, 4 da tarde, França e Espanha. Tem placar, ô Antônio Carmo? Eu acho que a França ganha. E confesso para você, também. Torço pela França, que está, para mim, apresentando o melhor futebol. Gosto de ver a França jogar. E nesse momento, eu acho que dos 4 que chegam... Ontem eu falei para você, fosse um quadrangular, para mim, a França seria a primeira colocada, a Inglaterra a segunda, a Argentina em terceira, a Espanha em quarto. Né? Mas não quer dizer, se fosse um quadrangular, mas só hoje, a Espanha segurando, vai lá que o Merino entra, faz o gol e acaba o jogo 1-0, pronto para a Espanha, né? Então, mas eu acredito um pouco mais na França. Mas não dá para cravar assim, não. É 51-49 por ser semifinal de Copa do Mundo. Fosse um jogo normal, de meio de campeonato, eu acho que a França levava um pouquinho mais. Nicolini, todas as seleções que saíram e foram embora para casa, houve uma ou outra aí, né? Por exemplo, a Noruega não tem motivo de trocar o técnico, o Solberg lá fez um trabalho, botou a Noruega nas quartas de final, mas aquelas que fracassaram, Portugal, Alemanha, Uruguai ontem, você me mandou aí, está anunciando o Diego Forlán, né? Como novo técnico. Sim. Centroavante. Sim. Foi que arrebentou na Copa de 2010, quando o Uruguai foi terceiro lugar, e com o Oscar Tabares de técnico, voltou ali no cenário, depois foi campeão da Copa América, batendo a Argentina nos pênaltis, dentro de Buenos Aires, aquela coisa toda. Forlán tem pedigree, então, né, Carmo? Ele tem nome, né? O pai dele já era um espetáculo de lateral, né? E depois o filho como atacante, com a seleção, Nicolini. Forlán jogou, pai, Forlán, filho jogou. E o filho foi o destaque
né? Da Copa de Pedigree. 2010, espetacular. O Brasil não vai trocar de técnico? O Brasil não fracassou? Você já pode me renovou, explicar isso cara. aí? Ah, Já renovou. Já renovou Aí, antes da rapaz. Copa. Como é que vai mandar embora agora? E assinar atestado, Sei. né? De Mas por que burrice. Então, por que não. renovou Agora é um antes novo da ciclo. Copa? Aliás, você viu o vídeo que a CBF lançou? Eu vi um Falta de pedaço e vergonha na falei, cara que tem essa falta de CBF. vergonha na Para cara. com isso, viu? Podia passar incólume a essa situação, por que pagar mico, fazer essas coisas, né? Ah, meu Deus do céu, cada bobagem, né? Se não dá para melhorar, fica quieto, não estraga, não piora, né? Ah, meu Deus, não tem jeito, Nicolas. Um novo ciclo com o velho técnico, que não fez. Ah, não, agora vai ter 4 anos. Não, e o velho para diretor. comandar. E segue Rodrigo O velho Caetano, diretor, segue Juan, Rodrigo diretor de Caetano, seleções, não sei isso, o mesmo quê. Tafarel, treinador de goleiro, né? Casemiro de volante, Esses claro. dizem que pode mudar. Tafarel talvez possa sair, Antônio Carlos. Essa é a Então, conversa, e talvez claro. seja mudança na comissão. Não é que o responsável por nada, não, Nicolas, não é isso. Ele é responsável pelo título do Brasil em 94, junto com o Romário, espetacular, fantástico, né? Jogou 3 Copas e tem o nome dele gravado de maneira na vida do torcedor brasileiro. Tafarel, ninguém vai esquecer as grandes narrações do grande goleiro, né? Sai que é tua, Tafarel, espetacular, grande goleiro. Bom, tá bom, mas peraí, ele tem culpa aí do Brasil perder? Tá bom, sai todo mundo, faz uma limpa, recomeça, pega um pessoal mais novo, vamos fazer um retrabalho aí. Então, enquanto todo mundo que está Copa, né, e que chegou em casa de cabeça baixa, as suas federações falaram trocar de técnico, não. Já está assinado o contrato, quer dizer, a vergonha desse ano vai se repetir em 2030, não tenho dúvidas em relação a isso. Eu não vejo hoje nenhuma condição do Brasil em 4 anos. Acho que todo mundo viu, né, aquela entrevista dada ao canal ESPN pela empresária do Ralo, que é brasileira, e ela fala, e ela vai saindo da questão dos jogadores, mais jogador brasileiro, das coisas todas. O Brasil não vai, Nicolino, em 4 anos, vamos mudar tudo aqui. Ela mesmo fala, vale de longo prazo, para 8, 12 anos, em termos de Copa do Mundo, né, para se conseguir resgatar aqui o futebol. Antes o estrangeiro via a Copa do Mundo para ver o camisa 10, o 9, o 8 do Brasil, aqueles que desfilavam em campo, os laterais. Vamos ver aquele baixinho lateral esquerdo, Roberto Carlos, que é uma máquina de jogar bola. Antes dele, então, não tem ninguém, então vai ver quem. Você vê o Odegaard da Noruega, Nicolini, camisa 10, muito melhor que qualquer camisa 10. Clássico. Tá certo, clássico, tá certo que ele joga no Arsenal, né? No City, sei lá onde, joga por lá. Mas no Brasil não tem isso. E nós tínhamos isso sobrando. Guardiola, isso naquele ano de Santos e Barcelona, que ele adorou o futebol, vendo o futebol brasileiro. Ele era fanático do futebol brasileiro. E hoje eu acredito que o Guardiola não é mais fanático pelo futebol brasileiro, né? Tá difícil ser, meu querido Antônio Carlos, tá difícil ser. Vamos acompanhar, amanhã tem Argentina e Inglaterra, a gente vai falar muito desse jogo amanhã também, mandando um abraço para os nossos correspondentes internacionais, o Caio Marinho está lá na Europa, falando que hoje é feriado na França, o país para hoje para assistir a semifinal, os franceses adoram futebol, Antônio Carlos, e sem dúvida alguma vai ser uma grande festa, como também na Espanha, eu não tenho dúvida, ruas de Barcelona, de Madrid, né, vão parar para assistir Espanha e França, um clássico mundial, um jogo de muita rivalidade, muita história, de 2 seleções que vem entregando muito nos últimos 10, 15 anos, traz grande expectativa para esse jogo. Caio Marinho, que está na Suíça, que deve receber a sua seleção de braços abertos, com grande... Os suíços são muito frios, não ligam tanto, mas também não precisa trocar de técnica a Suíça, não. Saiu da Copa grandona, né? Perdeu da Argentina ali o pessoal disse que com a mão grande da arbitragem, aquela coisa toda lá. Bom, agora, Nicolini, França e Espanha hoje predominam sobre a Alemanha e a Itália. Durante muitos anos, a Alemanha e a Itália foram as donas do futebol europeu. Você pegava a Copa do Mundo, ou chegava a Itália ou chegava a Alemanha. Ou chegava a Alemanha ou chegava a Itália. Uma era campeão, outra era vice. Uma era terceiro lugar, ou fazia a final, como fizeram em 82. E de 98 para cá, essas 2 seleções, a Alemanha ainda chegou em 2014, e França e Espanha tomaram conta aí do futebol europeu aí em termos de Copa do Mundo. É isso. Vamos lá, Antônio Carlos. Além de Copa do Mundo,
Série B continua, Antônio Carmo, e tem um novo líder, que é o Criciúma, o time carvoeiro de Santa Catarina, chega ao topo da tabela com 17 rodadas e 33 pontos. Ganhou no meio da semana passada da Ponte Preta 2-1 e com isso chegou à liderança, porque viu o Vila Nova perder para o Juventude, lá no Sul, 1-0, Juventude já é o quinto, né? E a gente teve um 3-3 do Sport do Botafogo de Ribeirão Preto, sexta-feira na Ilha do Retiro, que foi fantástico. Nesse fim de semana, o São Bernardo só empatou com o Cuiabá em casa, 2-2. Deu uma queda no meio desse campeonato. O América tirou 2 pontos do Londrina. O América tirou 2 pontos do Londrina, 1-1. O jogo foi lá no campo do América, o América estava ganhando por 1-0, tomou um empate no segundo tempo, né? O América e a Ponte, acho que não tem mais jeito, não. Não, também acho que não. Já estão muito atrás. E ontem Ceará e Atlético 0-0 fecharam a rodada. O América é o lanterna com 7 pontos em 17 jogos. A Ponte Preta é a vice-lanterna com 8 pontos em 17 jogos. Ainda na zona do rebaixamento, olho neles, Antônio Carmo. O Avaí com 16, o Ceará com 18. Duas equipes de camisa que nos últimos anos sempre aí foram e voltaram, aí ioiô para a Série A. Estão flertando com a Série C. Tá? O Londrina, que subiu agora, está com 19, CRB e Botafogo tem 20, o Náutico tem 21. Essa é a turma da rabeira, viu, Carmo? Você falou da Ponte Preta, a gente está falando aqui, Nicolino. A Ponte perdeu em casa. A Ponte perdeu os últimos 6, 7 jogos. Né? Uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 13 derrotas na competição. Só ganhou mais do que o América. O América ganhou um jogo e empatou 4, perdeu 12. E a Ponte Preta, ao final da derrota do último fim de semana em casa, foi sexta-feira para o Criciúma, esse resultado que você disse aí, colocou o Tigre Carvoeiro na liderança da Série B. O Elvis, aquele camisa 10, gordinho, baixinho, é meio fora de forma, parece, né? Dono do time. Dono do time, lembra um pouco o Edu, ponto esquerdo do Santos, num determinado momento e tal. E ele deu uma entrevista do jogo lá na Rádio Bandeirantes e falou assim, acabou, não tem mais jeito. Quando essa diretoria ficar enganando a gente, fingindo que vai pagar, não paga, nós vamos cair no primeiro turno. Ele falou isso aí, Nicolino. Primeiro turno tem jogos, vamos cair no primeiro turno. Esquece, não adianta ficar achando que vai dar para reagir, porque não dá. Porque aqui em campo nós não temos nada. Ele falou, eu saí e voltei. Eu voltei em janeiro, nós estamos em junho. Sabe quando eu recebi até agora? O repórter perguntou quantos, ele falou 1. Como é que nós vamos jogar aqui desse jeito? Né? Então a situação da Ponte está terrível. A Ponte, que foi campeã da Série C ano passado, fez uma festa maravilhosa, todo mundo participou, ganhou do Londrina, né? Na final, ambos estão na Série B esse ano. No Paulistão já caiu sem nenhuma vitória e agora caminha a passos gigantescos. Tem tempo, hein? Se de repente acontecer alguma coisa ali, pode reagir. Foram 17 jogos, são 38, faltam 21. Quer dizer, a Ponte Preta pode reagir. Mas do jeito que está, o Elvis abriu a boca e falou, gente, esquece, já caímos, a diretoria não faz nada, ninguém resolve, não aparece ninguém, colocou tudo em passos limpos lá no camisa 10. Na Série C, a líder é a Inter de Limeira, Antônio Carmo, que jogou a Série A2. Possível, hein? Tá voando. Não, time bem montado, botaram dinheiro lá esse ano, né? Botou a Copa Paulista às favas, né? Tá nem aí. Porque já estava na Série C. Na série C. Já tá na Série C. E, claro, não subiu não passado. Foi bem na Série A2, mas era um trabalho estruturado. E aí que você vê que o trabalho é estruturado, cara. E às vezes não dá certo. Às vezes não dá liga. Mas trocou de técnico também, Nicolino. Trocou de técnico, aquela coisa toda. E diz que tem aquele aporte lá do Príncipe, que chegaria com o Ronaldo de técnico. Não lembro quem está lá, Nicolino. A gente pode ver aqui. Mas a Inter teve depois a situação de ir mal no Campeonato Paulista, sequer se classificou, né, para a fase final da competição. A Inter foi mudando. Então, o técnico, Nicolino, está de Matheus Costa. Eu confesso, não sei quem é. Aí, ó. Ela teve o Alberto Valentino. Futebol achou. Alberto Valentino, Alberto Félix no começo, depois veio aquele outro que era ídolo da Inter, que passou por lá, não deu certo, e aí chegou agora o Matheus Costa. Muitos jogadores, Nicolini, que jogaram, os dois continuam por lá. Continuam jogando, os dois continuam por lá. Os irmãos Bochecha,
São José dos Campos jogando, o centroavante Miguel Bianconi, continua Gabriel Dias, o Claudinho, aquele meia que foi do Taubaté, que era o principal jogador do time lá ainda, estava na reserva no último jogo. Mas a Inter manteve o Rafael Oller, atacante, cabeceador, que faz muitos gols, o Saulo, o goleirão, está na reserva por lá, agora o goleiro Emerson Júnior, fez mudança. E surpreendente, é surpresa, sem dúvida alguma, a Inter liderar o Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, os paulistas, exceção do Ituano, que está fora do G8, todos eles estão lá. Ferroviária, Guarani e Inter de Limeira, né? Só o Ituano que saiu agora do G8. Aliás, no domingo nós tivemos em Ituano 1, Ferroviária 3. O Albano, Nicolini, que foi eleito o craque do campeonato da Série A2, apesar da Ferroviária ter sido vice-campeã, perdeu para o Juventus a final, ele fez um gol de camisa 10. Ele pegou pela meia direita, entortou uns 4 do Ituano e fez um gol da entrada da área. Esse Albano aí, camisa 10. Olha, não sei a idade dele e tal, mas a bola que a gente vê ele jogando não é de agora, já faz uns 2 anos. Desde o tempo de Inter de Limeira, passando para a Ferroviária. Ele jogaria seguramente em algum time médio, grande do futebol do Brasil. Arrebentou. É isso, Antônio Carmo. E ó, tira as crianças da sala, dia 27, segunda-feira, na próxima rodada da Série C, nada mais, nada menos que Guarani e Inter de Limeira. É clássico, Antônio Carmo. Vai ser no Brinco, da região. Tá? Uma baita de uma rivalidade ali, histórica, Inter e Guarani. Jogão, hein, na Série C. Guarani, que estava liderando o campeonato, perdeu na última rodada para o Paysandu. Tá 2 pontinhos ali. Só 2, né? Ganhou, ele passa, né? E aí tá bem equilibrado ali. Tem 25 pontos, a Ferroviária, que é a 8ª colocada, 22. Quer dizer, um jogo só, porque classificam-se os 8 melhores que vão disputar depois daqueles 2 quadrangulares, e os 4 melhores sobem para a Série A, para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Esse ano a Série C está mais tranquilo para o pessoal, né? Só cai em 2, porque ela vai aumentar. Ela vai, para que 2 anos, ela vai ter 28 clubes. O tempo tá acabando, mas para fechar, fala do Sinner, que ganhou, né, do Zverev, lógico, né? Não tem jeito, né? O Zverev ganhou. Roland Garros falou, agora eu se consagro, ninguém me segura. É que o Sinner tinha machucado antes, tinha perdido, saído, aí ele aproveitou, né? Lógico, ele também não é bobo, né? Não vai ganhar sem o Sinner, sem o Djokovic, ele ganhou. Não importa, mas agora não teve jeito. 3-0 para o Sinner, que ganhou 0 do Djokovic na semifinal, na sexta, no domingo, 3-0 no Zverev. É disparado o menista hoje, com o Alcaraz machucado, contundido, não jogo, fica mais fácil para o italiano. Ótimo dia, Antônio Carmo. Vamos ver semifinal de Copa. Amanhã a gente conta tudo aqui. Até lá. Vamos acompanhar. Um abraço aí para o Nicolini, os amigos todos que nos com audiência no Bate-Papo Esportivo. Uma terça, gente. Até. Agora 8h40.